Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina Aires, sou professora e estou aqui hoje com vocês para trabalharmos os principais assuntos do concurso da Prefeitura Municipal de Salvador. Um concurso extremamente esperado desde 2011. O último concurso de Salvador foi um concurso muito procurado, foram vagas para SAMU, foram vagas para áreas assistenciais, foram vagas para áreas administrativas e, depois desse longo hiato, novamente a Prefeitura de Salvador trouxe um novo concurso. E esse concurso da Prefeitura de Salvador, do ano de 2024, especificamente para enfermagem, ele traz três funções básicas de enfermeiro, porque o concurso lançou com duas, depois ampliou para três. A primeira era o profissional de atendimento integrado para geral da prefeitura, tem o profissional de atendimento integrado para estratégia de saúde da família e tem também o profissional de atendimento integrado para SAUENF e SAMU. Antes de começarmos os conteúdos baseados no edital atual, eu queria fazer uma pequena apresentação de como eu trabalho e de quem eu sou. Eu sou uma mestranda, quase mestre em enfermagem e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhei muito tempo e sou especialista em unidade de terapia intensiva, em auditoria dos serviços de saúde, micropolítica e gestão do SUS, dentre outras especializações. Também fiz a faculdade de pedagogia antes de enfermagem, por isso o ensino acaba sempre estando ao lado de meu percurso enquanto enfermeira. E produzi, nesse momento de ensino, produzi vários livros para concursos e para residências. E atualmente, na fase assistencial de meu percurso, eu trabalho como enfermeira da EBSER, da Maternidade Climério de Oliveira. Como é que nós vamos trabalhar hoje? Eu vou fazer uma sequência de conteúdos falando dos cuidados de enfermagem. Tem um item no edital, se vocês já leram, e eu oriento a vocês. Edital é a primeira prova do concurso. Se você não pega o edital e não lê, você não sabe o que ele está trazendo. Então, você vai ficar com várias dúvidas. Então, o edital é a primeira prova do concurso. Um bom concurseiro, a primeira coisa que ele faz é ler o edital todo, não só o período de inscrição, como os materiais que ele vai levar no dia da prova, os principais datas de provas objetivas, provas de título. Nesse caso, esse concurso não terá prova de títulos, mas entrega de documentação para heteroidentificação, atestado para quem vai se inscrever como PCD. Então, são datas muito importantes para a gente prestar atenção. Além disso, esse edital da prefeitura, ele tem uma banca que algumas pessoas conhecem, outras não, que é a banca IDECAM. É uma banca que tem trabalhado com muitas prefeituras e tem feito provas assim bastante interessantes. No sentido de que ela é uma banca que busca questões mais densas. O que são questões mais densas? Questões mais elaboradas, maiores realmente de tamanho, que nos obriga a ter uma leitura mais objetiva do contexto da questão. E nesse edital também tem os conteúdos para cada área do conhecimento. E no caso da enfermagem, nós temos os cuidados de enfermagem do recém-nascido, da criança, do adolescente, do adulto, da pessoa idosa, da mulher e do homem. E nós vamos começar esse grupo de aulas juntando os cuidados de enfermagem ao recém-nascido e à criança. Vamos trabalhar com dicas principais do que nós buscamos nos cuidados de enfermagem, considerando as políticas, e depois disso nós vamos responder algumas questões da banca. Vamos lá? Por que a prefeitura traz os cuidados de enfermagem do recém-nascido à criança? É para trabalharmos só o que é o cuidado? Qual é os sinais vitais de parâmetro da criança, sinais vitais de parâmetro do recém-nascido? Não, só isso. Mas sim, baseado nas políticas públicas. E nós vamos começar em uma política pública que nós temos que ler, nós temos que estudar se queremos acertar todas as questões possíveis em nossa prova e ganharmos a aprovação, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é a PNAISC. A PNAISC é uma política que vai abranger
desde a gestação até os 9 anos de idade. Então, ela vai entender como criança da gestação aos 9 anos de idade. Não esqueça que toda vez que a gente trabalha com número, vai ter uma questão cobrando. As bancas amam questões numéricas, números de leis, nome de políticas. Inclusive, tem bancas que cobram até a data de publicação da lei. Então, toda questão que tem um número, é necessário que nós façamos o lembrete ou uma fitinha no caderno, no local que você estuda, para não esquecer desse número. Essa política se desenvolveu após o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Todos nós já falamos e é muito importante para entender a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é a Lei 8.069 de 1990. Essa lei ainda existe e é muito importante para a proteção das crianças e dos adolescentes. Só que em um primeiro momento eu já trago uma coisa muito difícil para vocês, para não dizer assim, assustadora, que na PENAISC, criança da gestação aos 9 anos, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a idade vai ser diferenciada, que é criança vai até 12 anos incompletos e os adolescentes vão até 18 anos incompletos. Olhe os números. PENAISC, ECA. Anote aí, marque aí nas suas questões. Eu vou até pegar minha caneta e sublinhar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Caneta, aqui, olha. 9 anos e 12 anos incompletos até 18. E aí, com a PENAISC e com o Estatuto, uma outra coisa. Onde é que estão essas políticas? As políticas nacionais estão todas englobadas na Portaria de Consolidação número 2 de 2017. Ela pode chegar e perguntar isso a vocês, justamente, eu deixei como dica, porque nós temos a Portaria de Consolidação número 3, que traz a Rede Cegonha. E aí, quando a gente falar de criança, vocês vão dizer, pode ser a 3, porque tem Rede Cegonha. Não, é a 2, tá bom? Então, é mais outro item para a gente não esquecer. Passando mais à frente, a PENAISC é estruturada, aliás, as políticas públicas são estruturadas em eixos, princípios e diretrizes. Então, a gente nunca vai esquecer. Todas as políticas têm os eixos, princípios e diretrizes. E esses eixos, princípios e diretrizes trouxeram avanços. Quais foram esses avanços que a gente não pode esquecer? A criança, a situação de saúde da criança no Brasil, antes das novas políticas, antes da Lei Orgânica da Saúde, antes até de como a gente pensava em saúde, direito de todos e dever de Estado previsto na Constituição, não era uma boa situação. Primeiro que nós estávamos no Brasil, até 88, que o atendimento à saúde era para poucas pessoas, normalmente quem tinha carteira assinada. E depois da Constituição Federal de 88, a saúde passou a ser direito de todos. Então, a criança começa a se tornar uma protagonista da atenção à saúde. E o que é que se busca essa PENAISC? Diminuição das taxas de mortalidade infantil e na infância. Isso aí nós vamos ver mais à frente. O que é que ela visa também? Diminuir indicadores que eram muito ruins. Por exemplo, alimentação, aleitamento, que hoje a gente chama aleitamento humano, mas a gente ainda conhece como aleitamento materno, mas hoje você pode encontrar até o termo aleitamento humano na descrição de sua questão, mas também ela quer uma criança que sobreviva à infância de maneira saudável, alimentada, imunizada e com um crescimento e desenvolvimento digno de uma infância alegre, saudável e feliz. Nesse caso, a gente precisa ver que essa criança precisa ter alguns elementos que fundamentem seu crescimento e seu desenvolvimento. Além disso, o que nós podemos observar é que essa política, a gente percebeu que as mulheres passaram a engravidar menos e, se elas passaram a engravidar menos, passaram também a reduzir o nascimento de crianças. Então, o Brasil deixou de ser um país de uma pirâmide etária em triângulo, em que sua base era o maior número de crianças,
passando a ter uma pirâmide próxima às pirâmides etárias dos países desenvolvidos, em que crianças, adultos e idosos são uma pirâmide de um novo formato, equilibrados. Em os países mais desenvolvidos, vocês vão ver que a pirâmide chega a ser um triângulo, às vezes, invertido, porque o número de idosos já ultrapassa o número das outras faixas etárias. Além disso, o Brasil, com a evolução tecnológica, com a evolução do saneamento básico, deixou aquele local ruim de mortalidade por doenças imunopreveníveis e diarreicas e começou a fazer uma transição epidemiológica, que é o que os estudiosos chamam. Por que transição epidemiológica? Que realmente houve uma queda da mortalidade por doenças imunopreveníveis, mas e por diarreias, e também começou a mudar o perfil de doença do povo brasileiro, que passou a adoecer por doenças crônicas não transmissíveis, que é as DCNTs. Outro elemento importante, interessante, que quando a gente estuda uma política, a gente fala da criança, mas tem que falar no global. Numa política é falado só de criança sem pensar em todos os aspectos da sociedade. Então, cada política a gente vai trazer um elemento para complementar. O índice de desnutrição. O índice de segurança alimentar, a desnutrição da criança também foram melhorados ao longo dos anos aqui no país. E isso é um elemento muito importante de nós aplaudirmos, graças a Deus. E isso porque se dá melhora crescente nos indicadores de aleitamento. Aqui eu ainda escrevi aleitamento materno, porque são índices gerais, mas vocês podem encontrar aleitamento humano, também está correto. As iniciativas dos hospitais Amigos da Criança, que foram lançados pela Organização Mundial de Saúde, são espetaculares, desde 1991, e aí eu abro um parêntese para vocês. Hoje eu trabalho no Hospital Amigo da Criança. Por exemplo, a criança não vai receber, o bebê, o recém-nascido que está com a mãe, a gente não incentiva o uso da mamadeira, não incentiva o uso do bico de mamadeira, não incentiva o uso da chupeta. Ai, como a criança vai chorar? Como é que eu vou acalmar a criança? A criança precisa do contato pele a pele com a genitora. Ela precisa daquele momento de troca de calor, do aleitamento desde os primeiros dias, desde o colostro, que vai trazer mais imunidade, até o leite maduro, que vai fazer realmente ela ganhar peso e realmente ela crescer e se desenvolver de uma forma saudável. Em Hospital Amigo da Criança, busca de todas as formas manter esse vínculo mãe, bebê, o binômio, sempre em conjunto, e intensificando o aleitamento no mínimo, exclusivo até 6 meses. Eu digo no mínimo mais. Aleitamento exclusivo é extremamente importante. Quando eu digo exclusivo, não falo de chá, não falo de aguinha, não falo de uma garapinha que as mães, as pessoas mais antigas orientavam, não. É leite do peito que a criança vai se alimentar corretamente. E com isso, com esse aleitamento, o que acontece? Essas crianças começam a melhorar o desenvolvimento, a melhorar o crescimento e também as doenças que podem ser prevenidas. No primeiro momento, elas estão mais protegidos. Desculpe, às vezes eu embolo minhas palavras, mas aí eles ficam mais protegidos. E depois do aleitamento, junto com a imunização, através das vacinas, a gente consegue controlar e reduzir e até erradicar doenças imunopreveníveis. Infelizmente, graças a situações de notícias falsas, de mobilizações negativas, os índices de vacinação do país têm caído bastante. Hoje nós estamos em torno de 70% e deveríamos ter acima de 95% a cada faixa etária. E, pensando nisso, o que a PENAISC trouxe como eixos? Bem mastigado, para não esquecer, trazendo realmente a política. Atenção humanizada e qualificada na gestação. Já falei do binômio quando nasce, que é a estratégia amigo da criança, mas é humanizada e qualificada desde o momento em que a genitora descobre que está grávida. Então tem que ser humanização desde aquele momento, desde todo o percurso da gestação, perpassando pelo parto,
pelo nascimento e pelo período de recém-nascimento, que é até 28 dias do recém-nascido. Há o aleitamento materno, que eu já bati agora, mas a alimentação complementar saudável após os 6 meses, quando começa a introdução alimentar. Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança. Muitos de vocês já viram a caderneta do menino, a caderneta da menina, que segue as curvas de crescimento e desenvolvimento, acompanhamento do pediatra, a parte da vacinação e orientações aos pais. Atenção integral às crianças com doenças prevalentes na infância e também doenças crônicas. Atenção integral a crianças em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção de uma cultura da paz, que nós não adiantamos falar só de criança naquele ambiente maravilhoso em que ela nasceu, ela está sendo muito amada, ela está sendo alimentada com leite, ela está sendo vacinada, mas tem outras situações, a situação da violência, a situação de acidentes que também podem levar prejuízos ao desenvolvimento dessa criança. E não esquecendo da atenção integral a crianças com deficiência ou em situações específicas de vulnerabilidade. Essa política, olha, ela traz todo o tipo de criança, ela aborda ampliando todos os conceitos. E vigilância e prevenção do óbito infantil, materno e fetal. Porque esses óbitos não são para acontecer. E se acontece, a gente precisa vigiar, verificar e identificar as causas por que ele vem acontecendo para adotar medidas para que isso não aconteça novamente. Parando essa introdução, vamos para as questões. Porque não adianta só falar sem ver como é que a banca cobra. Vale ressaltar que toda banca e toda prova IDECAM, que é o do concurso da prefeitura, mas todas as outras bancas, elas trazem interpretação de texto. Então, todas as questões, a primeira coisa que a gente precisa saber é ler e interpretar. Ler considerando os pontos, as vírgulas, as alternativas e a utilização de conjunções, de interjeições, de palavras que excetuem ou que ampliem ou que restringam muito, podem levar ao erro da questão. Mas vamos lá para a nossa primeira questão, uma questão do IDECAM, do TJ do Piauí de 2022. Assinale o item que apresenta 5 ações da atenção básica em saúde com eficácia comprovada para a redução da morbimortalidade infantil. Deixa eu pegar minha canetinha. Letra A. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Promoção do aleitamento materno e orientação alimentar para desmame. Prevenção e controle das doenças diarreicas. Prevenção e controle das infecções respiratórias agudas e imunização. O que é que vocês acham? Nós falamos muito de crescimento e desenvolvimento. Não falamos? Cadê minha caneta? Nós falamos muito de crescimento e desenvolvimento. Verdade. Falamos também do aleitamento materno e uma alimentação saudável após a introdução alimentar. Prevenção e controle de doenças diarreicas, também vimos. Vimos também prevenção e controle de infecções respiratórias. Mas, professora, tem escrito ali doenças crônicas, infecções respiratórias podem ser cronificadas, também podem ser causadas por agente agressor. Então, verdadeiro. E imunização, nós falamos também verdadeiro. Então, eu já trago aqui, de primeira, nosso gabarito da questão. E as outras, vamos ler uma por uma. Porque quando a gente lê todas as alternativas, a gente entende o que é falso e o que é verdadeiro. E uma dica também, quando a gente erra uma questão, se a gente vai para descobrir por que eu errei, é muito mais fácil eu entender e, ao mesmo tempo, eu faço uma revisão. Letra B. Intervenções nos aspectos biológicos, demográficos, familiares e socioeconômicos. Intervir? Imagine, que política é essa? Quer mudar tudo? É mudar a demografia, mudar a biologia? Não, é falsa. Atenção humanizada perinatal e ao recém-nascido. É só no momento do parto ao recém-nascido? Não. Da gestação aos 9 anos. Então, olha, já está errado. Até a prevenção do óbito infantil tem a prevenção, mas essa perinatal já está errada. Pessoas com deficiência
Crianças com deficiência, então está incompleto. Urgência, emergência, atenção psicossocial. Não, totalmente errado. Letra D. Gestão interfederativa de ações de saúde da criança, organização das ações e serviços na rede de atenção, promoção à saúde. Não. Ele está trazendo outros elementos de política. E letra E. Planejamento e desenvolvimento de ações, incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento. Também não. Portanto, nosso gabarito é a letra A. Vamos continuando. Como eu disse a vocês, a EDECAN adora uma questão grande e outra questão do TJ do Piauí. O crescimento e o desenvolvimento são considerados ótimos indicadores de saúde da criança. Com relação aos saltos do desenvolvimento das crianças, analise a alternativa correta. Vou dar então uma dica a vocês. Sem vocês responderem, já estiverem lendo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, vocês vão saber responder. Olhem só. Letra A. Os primeiros 7 dias de vida são considerados primordiais, pois acontece o primeiro salto do desenvolvimento. Fazem que o ganho de habilidades é mais acentuado. Imagine, os 7 dias a criança, eu sei que a criança já está nascendo, mexendo as perninhas, olho aberto, mas imagine, em 7 dias o primeiro salto do desenvolvimento, aí já viajou demais, né? Não ocorre isso não, falso. Letra B. O segundo salto ocorre com 1 mês, quando o bebê começa a identificar padrões. É assim? Só com 1 mês? Não. Essas crianças estão muito evoluídas. O terceiro, com 2 meses, se refere à percepção das transições, como a variação da luz e quando as nuvens cobrem o sol. Olha que criança é um gênio. Não, também não. Serão 12 saltos do desenvolvimento até ele completar 1 ano e meio. Ou seja, ele não vai ser 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 12 saltos, então ele vai levar 1 mês e meio para cada salto. Que cálculo é essa? Também, olha, falso. Deixa eu riscar aqui, cadê minha canetinha? Essa também. Nos saltos, também é comum que o bebê chore mais, tenha mais necessidade de sucção e durma menos nesse período, o que requer atenção extra dos pais. Lembra que eu disse que você respondendo, lendo, você já entendia? O salto, essa questão, eu preciso decorar, professora? Não. O salto do desenvolvimento, o que mais chama a atenção na criança é a mudança de humor, o choro, a irritabilidade. Isso é uma alteração clara que os pais identificam na criança. Então, nosso gabarito é a letra E. Vamos para mais uma questão da IDECAN, ver como é que a banca cobra. Incrivelmente, é uma questão bem objetiva da IDECAN. Como eu disse a vocês, algumas questões da IDECAN são realmente grandes, necessitam de uma leitura com maior atenção, mas de vez em quando a IDECAN surge como essa questão da IFCE de 2021. O crânio de um recém-nascido apresenta normalmente diversas fontanelas, especialmente na parte superior e posterior da cabeça e dos lados. Parte superior, posterior e dos lados. O abaulamento da fontanela bregmática de um recém-nascido sugere, letra A, síndrome de Down, B, síndrome de Cushing, D, hidrocefalia, E, crânioestenose. Gente, olha a pergunta. Abaulamento. O que é um abaulamento? É uma curvatura, um inchaço. E essa curvatura vai definir alguma síndrome apenas com a curvatura? Não, obviamente que não. O que é que ela vai identificar? Vai identificar que tem algum elemento a mais ou com problema nessa criança. Nesse caso, o nosso gabarito é a hidrocefalia. As outras são síndromes e são situações que a gente precisa identificar. E a crânioestenose é a junção, então também não poderia ser gabarito dessa questão. Mais uma questão da IDECAN, agora uma mais antiga, mas professora de 2017. Por que de 2017? Porque essa questão traz um item que tem número. E como eu falei no início, todo local que tem um dado numérico vai ter uma questão e a gente precisa fixar. A triagem neonatal, conhecida popularmente como teste do pezinho, possibilita, através da coleta de algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê, o diagnóstico de doenças genéticas, endocrinológicas e metabólicas no recém-nascido.
muitas vezes não é evidenciada clinicamente ao nascimento. De acordo com o Ministério da Saúde, o teste do pezinho deve ser preferencialmente realizado. O teste do pezinho deve ser realizado preferencialmente, conforme o Ministério da Saúde preconiza, e coloque no caderninho de vocês, entre o terceiro e o quinto dia de vida desse RN. Muitas vezes, o RN ainda está em observação, junto com a mãe, completando 24, 48, 72 horas do nascimento, e eles ainda conseguem fazer o teste do pezinho na unidade em que o RN nasceu.